Esta conferência será gravada agora. Olá, pessoal. Eu sou o Daniel Giovanetti. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinário aqui sobre PBX em nuvem, sobre telefonia em nuvem. Eu sou diretor da Rede Telecom. Nós somos uma empresa parceira da empresa LogMe Inc., uma das 10 maiores empresas do mundo na área de telecomunicações. E tenho o prazer aqui de estar junto com vocês aqui para mostrar um pouco sobre a tecnologia da telefonia em nuvem e também um pouco do nosso produto aqui, que é considerado hoje o melhor produto do mundo na área de comunicação em nuvem, tá? Vocês vão entender o porquê que ele é considerado e premiado mundialmente como o melhor produto do mundo, ok? Então, vamos lá, sejam todos muito bem-vindos. Existe um chat nessa plataforma que você pode ali escrever durante a apresentação, se vocês tiverem alguma pergunta. Eu vou responder todas aí no final, vocês, e também vou abrir também no final para vocês fazerem perguntas no microfone, quem quiser, tá ok? Então vamos lá. Falando um pouco sobre a LogMeIn, né? A LogMeIn, ela é uma das 10 maiores empresas do mundo hoje na área de comunicação em nuvem. Possui mais de 4.000 colaboradores ao redor do mundo, mais de 25 escritórios, inclusive aqui em São Paulo, suporte todo da LogMe em português aqui. Fatura mais de 1,2 bilhão de dólares anualmente e realiza bilhões de conexões durante o ano, ok? E cerca de 30 milhões de usuários conectados na plataforma GoToConnect, que é a plataforma de PBX em nuvem da LogMe. Como eu disse, a LogMeIn, ela tem vários produtos, vou apresentar alguns para vocês, mas os produtos da LogMeIn, eles são premiados ao redor do mundo aí, principalmente pela consultoria Gartner, né, que deve ser a mais conhecida de todos aí da área de tecnologia. Um produto, quando ele entra no quadrante de tecnologia, de quadrante Gartner, você pode comprar tranquilamente, porque ele é um produto de alta confiança, alta confiabilidade, tá? E desde há 9 anos, os produtos da LogMeIn são classificados como os melhores produtos do mundo pela consultoria Gartner. Hoje a LogMeIn, ela trabalha basicamente em 3 pilares de negócios, onde a gente tem aqui a parte de engajamento de clientes, onde possui basicamente 2 produtos, o Bold 360 e o Rescue. O Bold é um chatbot super inteligente, também super premiado aí. Está chegando no Brasil em breve, esse ano a promessa da LogMeIn para que chegue no Brasil, a gente possa usufruir também dessa tecnologia dos nossos sites, no nosso CRM aí, para engajar cada vez mais o cliente, tá? A parte de segurança e identidade de acesso, que outro produto também, que é o produto mais utilizado do mundo hoje, como cofre de senhas, que é o LastPass, e o Central como acesso remoto também para várias empresas, tá? E a parte GoTo, que é onde nós vamos falar hoje, sobre os serviços de comunicação unificada, que é o CC, alguns números sobre essa linha de produtos. Há 9 anos é classificada dentro do quadrante Gartner como um dos melhores produtos do mundo para ser utilizado. Quando foi feito o slide, eram 24 milhões de usuários, nós estamos chegando na verdade, já ultrapassamos 30 milhões de usuários ao redor do mundo. Aqui no Brasil, estamos batendo a casa de 1 milhão de usuários já também, né? E realiza 94 milhões de reuniões anualmente aí, através das nossas plataformas. Na linha GoTo, que é onde nós vamos falar, o principal produto hoje dessa série de produtos é o GoToConnect, e você tem, que é o PBX em nuvem, porém, ele envolve outras 6 ferramentas. Então, a solução GoToConnect, ela envolve 7 ferramentas, e aí que a gente vai começar a falar sobre o que é um PBX em nuvem, o que é uma solução de comunicação unificada, né? Quando a gente fala de PBX em nuvem, a gente está falando basicamente sobre um dos serviços apenas que é possível ter dentro de uma solução de comunicação unificada, tá?
o que seria interessante, por exemplo, a gente vai falar hoje sobre 7 ferramentas que tem dentro da solução GoToConnect, que é muito mais do que uma solução de PBX em nuvem, simplesmente. Tá? O PBX é apenas uma dessas ferramentas que possui a solução de comunicação unificada da LogMeIn, ok? Então, você vai ter... Hoje nós vamos falar também sobre... Deixa eu só apagar aqui, peraí. Isso. Hoje nós vamos falar sobre como essas grandes empresas fazem o atendimento dos seus clientes através de telefonia em nuvem. Como que essas empresas, o que elas têm de diferente que a sua ainda não tem. Vou falar de recursos. Como nós vamos transformar na prática o atendimento de uma empresa que tem um PBX convencional para que dê show do atendimento para os seus clientes através da solução GoToConnect. E como ser mais eficiente com o seu atendimento, com os seus colaboradores e com isso gerar mais faturamento, mais receita para a sua empresa. E também montar um fluxo aqui no final de como você nunca mais vai perder ligação, nem deixar de atender seu cliente e de uma forma ainda que a sua concorrência não faz. A grande vantagem que vocês estão aqui nesse seminário é justamente estão tendo a oportunidade de sair na frente, eu diria, apesar do PBX em nuvem não ser um serviço muito novo, mas pouquíssimas empresas utilizam ainda nas suas empresas. Então, assim, você tem a oportunidade de conhecer mais sobre o produto, sobre essa tecnologia e poder avançar e sair na frente e começar a dar show de atendimento, aumentar a receita da sua empresa, aumentar a produtividade dos seus colaboradores, e é tudo isso que a gente vai falar hoje aqui, tá? O que é o PBX em nuvem, né? Basicamente, o PBX em nuvem, ele é um software que ele está hospedado em alguns servidores. No caso da LogMeIn, está hospedado em 11 servidores ao redor do mundo, onde a sua plataforma, o seu PBX, ali, o seu software, está hospedado em 11 locais diferentes. Então, não existe a possibilidade, ou diria que a possibilidade é quase mínima, né? A gente fala que a disponibilidade do serviço é 99,99% de disponibilidade, é uma disponibilidade altíssima. Então, assim, se houver alguma catástrofe em algum país que tem ali o servidor do seu PBX, você vai ter mais outros 10 outras localidades para continuar funcionando o seu serviço, tá? Então, a primeira grande vantagem disso é a segurança, tá? E performance também, né? Porque você está rodando a sua aplicação em 11 locais diferentes, né? E a grande pergunta que o pessoal geralmente faz, logo de cara, quando fala em PBX virtual, PBX em nuvem, são todos termos que são muito parecidos, tá? Mas no fundo ali significam basicamente a mesma coisa, tá? Se pode mudar o telefone, fazer a portabilidade do seu telefone fixo para um número virtual, para um número na nuvem, né? E claro que sim, você pode utilizar o seu número, pode continuar mantendo o seu número, que você já tem há anos, você faz negócios de uma forma bem simples, apenas assinando um documento de portabilidade, como faz hoje qualquer portabilidade de telefonia móvel ou fixa convencional, ok? Então você não perde o seu número e tem a garantia de que vai continuar atendendo as suas ligações. Hoje, basicamente as empresas utilizam dois serviços totalmente independentes, que é a parte de telefonia fixa e a parte de telefonia móvel, né? Elas não se comunicam, elas não se interagem ali, né? Uma vez que um telefone, você liga no telefone fixo, você não consegue passar essa ligação para o seu funcionário, para o seu colaborador que está na rua trabalhando, ou que ele está em home office, enfim, para o seu vendedor que está ali na ponta, na frente do cliente, fazendo um negócio, e de repente o cliente precisa falar com ele, tá? Geralmente você passa o número da pessoa, do celular, e de repente ela só ligou no fixo porque ela já ligou no celular e a pessoa não atendeu, né? Isso é coisa realmente do passado, tá? Continua sendo coisa do passado, tem muita gente utilizando isso dessa forma e pagando caro por isso ainda, tá? São duas descontas, duas despesas, dois fornecedores, e isso não se utiliza mais atualmente, né? É possível não se utilizar mais. O que a gente está falando é de trazer realmente a sua empresa para um futuro que já existe, né? Então, no passado, nós tínhamos ali o desenho dos Jetsons ali, que fazia referência a vários tipos de serviços que nós, na época, nem imaginávamos, como o teleatendimento, né, de médicos à distância, né, de serviços à distância,
Celulares, videoconferência, tudo isso já tinha na década aí de 80, né? Quem é mais antigo vai lembrar aí desse desenho aí, né? Isso a gente imaginava que não ia acontecer nunca com a gente, né? E o que é o futuro? O futuro é hoje, já existe, já chegou, já está ao alcance das suas mãos, da sua empresa, através de 7 ferramentas que nós chamamos hoje de comunicação unificada. O PABX-IP, né, o PABX em nuvem, é apenas um dos recursos, é o recurso mais utilizado ali, obviamente, dessa comunicação unificada. Porém, não é o único, tá? Ele vem agregado com uma série, outros 6 outros serviços dentro da solução GoToConnect para trazer benefícios para você. O outro serviço é a parte de contact center. Então, você consegue ter, através de relatórios de serviços ali do tarifador, também que mede as ligações de entrada e saída, você consegue ter relatórios. Contact center permite você ter acompanhamento das ligações dos seus atendentes. Então, você consegue interceptar uma ligação, você consegue interagir com o cliente naquela ligação do seu atendente, do seu vendedor. Você consegue fazer conferência com múltiplas pessoas. São serviços de contact center mesmo, tá? Você tem a videoconferência, que é esse serviço que nós estamos utilizando aqui nessa plataforma hoje. Então, vocês estão numa sala de reunião do GoToConnect, tá? Quando vocês clicaram no link, provavelmente abriu ali a sala do GoToMeeting, né? Que é um outro produto só de reuniões. Porém, o GoToMeeting ele está dentro do GoToConnect, tá? Então você consegue fazer suas reuniões. Todos os seus usuários têm um link de acesso onde todos eles podem fazer reuniões ao vivo, gravar as reuniões e conseguir ser mais produtivo aí durante todo o dia. Correio de voz em todos os ramais, gravação de chamadas e a parte de SBC, que são sistemas de borda, de comunicação de borda, né? É a famosa integração, né? Você consegue integrar qualquer sistema com o GoToConnect, tá? Por que eu integraria um sistema que eu tenho hoje ou com o GoToConnect? Algumas integrações já são nativas dele, como, por exemplo, o CRM Zorro, como o Teams da Microsoft, é nativo também a integração dele, e o Salesforce também. Então, você tem 3 grandes outros produtos que são nativos de integração e tem APIs abertas para você integrar com qualquer CRM do mundo aí, tá? Basta ter um desenvolvedor e nós temos aí toda uma série de artigos, uma biblioteca completa para você poder fazer a integração do seu sistema com o GoToConnect. Algumas dessas integrações, por exemplo, são o Click to Call, né? Que é um recurso que em português seria algo como clique para fazer uma chamada, algo nesse sentido, onde você pode ter dentro do seu CRM ali os dados do contato e dentro dos dados do contato você tem o número de telefone do contato. Geralmente você tem que ficar dando Alt Tab ali para ficar mudando, né? Olhando o contato ou no máximo copiar e colar se você tiver já um PABX em nuvem. Se tiver uma integração direta com o GoToConnect, você vai simplesmente criar um botão do lado desse telefone, onde seria o botão, né, de clique para fazer uma chamada, vai clicar, ele já vai fazer a ligação direta para o seu cliente, para o seu fornecedor, tá? Isso daí, nós temos alguns clientes que já fizeram isso daí e a performance é sensacional, você aumenta a produtividade do seu time de vendas, do seu time de atendimento, assim, em 30% aí, pelo menos. Não perde tempo em olhando o número, digitar no celular ou digitar em outro aparelho fixo, enfim, você ganha em performance muito isso daí, tá? Então você tem 7 ferramentas hoje no que nós chamamos de comunicação unificada, GoToConnect, tá? Como eu disse, a solução é uma das melhores do mundo, primeiro pela alta disponibilidade, são 11 servidores espalhados ao redor do mundo, México, Estados Unidos, Reino Unido, Índia e Brasil também, tá? O que garante uma qualidade de serviço, uma qualidade de ligação espetacular, tá? Falando um pouco sobre a questão de recursos, né, que você tem, né? Quais são os benefícios que você tem de ganho ali
dentro da sua empresa, migrando sua telefonia convencional para a nuvem, né? Primeiro, a performance através da mobilidade total. Então, você pode ter o seu ramal em qualquer lugar do mundo, tá? Dentro do seu celular, dentro do seu notebook, com vários recursos de privacidade, como, por exemplo, não perturbe. Eu vou entrar numa reunião, eu simplesmente aperto um botão, não perturbe naquele momento, para que eu possa fazer uma reunião tranquila e dar atenção para os participantes daquela reunião, tá? Então, ao mesmo tempo que você tem o seu telefone 24 horas na sua mão o tempo todo, você tem também recursos que vão te garantir a sua privacidade, a sua tranquilidade também, tá? Sem contar também que dentro do PBX existe um recurso de atendimento, onde você programa qual o horário de atendimento que os seus colaboradores vão trabalhar, tá? Garantindo também essa privacidade para eles fora do horário de trabalho, ok? Então você vai ter o seu telefone, o seu ramal que hoje ficaria na mesa fixo ali, você pode ter ele no seu notebook e no seu celular também. Custo e despesa, né? É outro recurso que é outra vantagem, benefício que você tem de transformar a sua telefonia fixa e móvel, que hoje são despesas, basicamente, da sua empresa. Na contabilidade, você lança isso como despesa e pode passar a utilizar na contabilidade também como investimento também, porque é um software, é um serviço que você paga mensalmente ali. É um software do tipo SaaS, a gente vai falar daqui a pouquinho também o que é um software do tipo SaaS para vocês. Garante previsibilidade. Os contratos da LogMeIn, eles são fechados no preço inicial e são contratos de 24 ou de 36 meses. E você mantém esse preço durante os 24 ou 36 meses. Tá? Vocês nunca devem ter ouvido falar sobre isso, mas uma vez que fechou um contrato de telefonia com a LogMeIn de serviço, você vai, ao final do contrato, você vai estar pagando a mesma coisa que pagou, que iniciou há 24 ou 36 meses atrás. Então, ele não rege dentro da LogMeIn, não está regendo as políticas de Anatel de aumento anuais lá das operadoras de telefonia convencionais, tá, pessoal? Então, você tem uma grande vantagem de saber que daqui a 2, 3 anos vai pagar a mesma coisa, ok? E geralmente você consegue uma redução boa de custo quando você faz um comparativo de migração versus produtividade que você vai ter na sua empresa, tá? Outro benefício muito importante é a questão de segurança. Hoje, na telefonia convencional, a gente não tem segurança nenhuma, né? A pessoa pode clonar o seu número ali, né? Conectando ali, fazendo uma ligação física realmente no poste ali da sua empresa ali, ou direto no PABX, ou na portaria do prédio da sua empresa, e começar a utilizar suas ligações, ou até mesmo ouvir as suas ligações convencionais ali, tá? Hoje, na LogMeIn, os dados são criptografados com chave de 64 bits, que garante uma alta segurança dos dados dentro da internet que você está falando. Então, basicamente, o cliente vai entrar ali, quer dizer, o cliente não, o hacker vai entrar ali se ele conseguir, e não vai conseguir ouvir nada, entender nada, porque está tudo criptografado com a mais alta segurança, tá? E outra coisa muito interessante é que a LogMeIn se orgulha de nunca ter sido invadida por nenhum tipo de hacker, os seus dados nunca foram divulgados na internet, coisa que os nossos concorrentes já aconteceu isso, infelizmente. Outro benefício muito interessante é sobre a produtividade. Então, você tem hoje formas de aumentar o seu faturamento da sua empresa, formas de trazer mais receita para a sua empresa, mais clientes para a sua empresa, reter mais clientes para a sua empresa com uma solução LogMeIn, tá? E eu vou mostrar isso para vocês na prática. Adoro fazer isso porque a solução é muito simples de ser utilizada e vocês vão gostar de ver aí no final como que a gente retém clientes através do fluxo de atendimento da LogMeIn, tá? Produtividade, você consegue ter todos os seus colaboradores trabalhando como se eles estivessem no mesmo local de trabalho. Você tem salas de conferência de voz, ligações ilimitadas em todos os ramais. Você tem gravação em nuvem das chamadas. Com isso, faz com que o seu cliente, o seu colaborador interno, ele não perca mais ligações. Você consegue achar o seu colaborador aonde ele estiver, tá?
Outro recurso também que traz bastante produtividade é a questão do GoToMeeting, que é justamente a parte de reuniões online, que está integrado dentro da solução GoToConnect, onde você consegue fazer reuniões sem limite de tempo, sem quantidade de reuniões também diárias. Você tem gravação das reuniões em nuvem e consegue trazer para a sala até 150 pessoas simultaneamente. E aqui um resumo do que a gente já falou aqui sobre a solução GoToConnect, onde a gente tem PBX em nuvem, soluções de contact center, recursos de contact center, telefonia fixa e móvel já inclusa ilimitada nos ramais, relatórios de chamadas online, correio de voz e videoconferência. E a gravação de chamadas também. Falando sobre a plataforma, hoje, as facilidades que você tem de acesso ao seu ramal GoToConnect. Primeiro que ele é 100% móvel, você consegue instalar ele no Android, no iOS, também no Windows e no iOS também do Mac, tá? Então você tem um aplicativo próprio da própria LogMeIn, onde a instalação é muito simples, não precisa configurar a porta, não precisa configurar protocolo de chamada, não precisa configurar nada disso que a gente vê aí no mercado de empresas que também fazem esse tipo de serviço, tá? A nossa solução é muito simples, desde o início, desde a instalação do serviço, basta você colocar o login, que é o seu e-mail, e a senha que foi criada para você. E todas as configurações são baixadas automaticamente, para que você tenha o melhor do serviço GoToConnect, tá? E dentro de todas as nossas plataformas, você tem todos os recursos. Então, você tem videoconferência, as ligações, os relatórios, os recursos todos de atendimento, de atividade que você fez durante o dia, a sua agenda, em todas as plataformas, tanto no celular como no notebook, ali, nos aplicativos, que são diferentes, você tem todos os recursos embargados ali, ok? Embarcados nos dois aplicativos, ok? Vamos falar agora um pouco na prática como que a solução GoToConnect para a sua empresa, por que as empresas estão migrando, né? Então, basicamente, você tem ali vários benefícios que vão trazer para a sua empresa. Sendo mais sincero, o melhor deles ali são dois, tá? As pessoas geralmente fazem a migração para uma telefonia em nuvem. Aumento de receita, né? Que está ligado diretamente com outro benefício, que é dar um show aí de atendimento, atender melhor o seu cliente interno e externo, tá? E como que ele faz isso na prática, né? Eu separei alguns recursos aqui da plataforma, os mais comuns, os mais utilizados aí por todo mundo, que é para demonstrar para vocês, tá? Então, a gente vai mostrar hoje como que a gente monta uma URA customizada, tá? URA, para quem não conhece, é aquele atendimento, quando você liga para a empresa, você ligou, aí vem a mensagem, né? Você ligou para a rede telecom, digite 1 para vendas, 2 suporte. Isso aqui no termo técnico nós chamamos de URA, ok? Então a gente vai montar URAs customizadas, roteamento baseado em horário da sua empresa, para você dar a privacidade dos seus colaboradores e amanhã não ter nenhum processo que trabalhava 24 horas, esse tipo de coisa assim, tá? O Siga-me e o Ache-me, que é outro recurso bem interessante da plataforma, para você poder, mesmo que você estiver sem internet, por exemplo, na rua ou na sua casa, você pode fazer com que o sistema chame você através da sua linha de celular. Então, eu programo o seu ramal para que você possa receber a ligação, se não tiver internet, diretamente na sua linha de celular, ok? Correio de voz, via e-mail também. Você pode acessar o correio de voz, as mensagens que deixaram para você, ou através dos aplicativos, ou diretamente na sua caixa de e-mail. Fila de chamadas e grupo de busca, lista negra e lista branca, são lista de exceções e lista de bloqueios, e relatórios, vamos mostrar para vocês também, tá ok? E aqui estão outros recursos da plataforma, ao todo são cerca de
108 recursos que tem na plataforma. A LogMeIn se preocupa muito com a venda, né, o início da venda do seu cliente, para o seu cliente, tá? E ela desenvolveu um software chamado Jive View, onde o software faz um teste da sua rede, do seu ambiente de rede, para ver se ele está preparado para a solução GoToConnect, ok? E faz uma análise pedindo, se estiver tudo ok, ele vai dar um sinal verde, senão ele pode dar um sinal amarelo ou vermelho, dizendo a sua rede é muito ruim, não vai funcionar, tá? Tudo isso antes de ser vendido. Então, nós, como procedimento da LogMeIn, rodamos esse aplicativo que em 5 minutos ele tem o diagnóstico da sua rede e, além disso, você tem suporte em português, né? A LogMeIn fica em Moema, aqui em São Paulo, 24/7 por 365, através do 0800. O suporte técnico dá suporte também para o seu usuário, se ele tiver algum problema de não estar conseguindo baixar o aplicativo no celular dele, sei lá, formatou o computador e precisa baixar de novo, é só ligar diretamente, eliminando também qualquer suporte que a sua área de TI possa ter ali, sobrecarregar a sua área de TI, ou se você não tem ninguém de TI na sua empresa, não se preocupe, a gente faz a implantação do início ao fim e o suporte também é 24/7. E o manual todo online. Então, assim, você tem toda uma biblioteca online. A LogMeIn não represa nada de informação para ela. É tudo divulgado na web para você poder tirar o melhor proveito de todos os recursos da solução. A gente vai começar com os relatórios. Hoje, nos relatórios do GoToConnect, você pode tirar os relatórios por... Opa, deixa eu voltar aqui. Você pode tirar os relatórios Peraí, um pouquinho só, pessoal, que eu apertei um botão aqui. Não está indo aqui, peraí. Ok. Você pode tirar os relatórios por prazo, né? Então, determinei aqui um relatório de 28 de junho a 28 de junho. Posso tirar o relatório diário, enfim, posso tirar o relatório personalizado que eu quiser. Nós temos 4 relatórios: relatório de duração total de chamadas, ou seja, qual foi quantas horas o meu time ficou em ligações, tá? Eu posso tirar um relatório gráfico aqui do total de chamadas, quantidade de chamadas nesse mesmo período, duração média das chamadas e divisão das chamadas. Quantas foram chamadas entrantes e quantas foram chamadas saintes, ok? Opa. Outro. Aí, pessoal. Agora apertei aqui, não era para apertar, mas voltando. O outro slide que nós temos aqui sobre relatórios é justamente sobre a atividade do usuário. Então, aqui eu tenho o nome dos usuários, né, que está fechado por questão de privacidade. Durante um período determinado, eu tenho o total de chamadas realizadas e atendidas para aquele usuário. E aí eu tenho também um relatório de quantidade que foram de chamadas atendidas para aquele usuário, quantas chamadas ele fez, e aí também os outros dados aí. Total de duração das chamadas, quantos minutos, quantas horas de entrada, quantos de saída, e duração média também, e a gravação das chamadas também você tem aqui nesse relatório também, ok? É aqui que você consegue ouvir a chamada que foi gravada dessas 663, por exemplo, tá? Outra coisa interessante, quando eu clico no nome do usuário, ele vai me mostrar um detalhamento de todas essas chamadas que o usuário fez, ok? Tem um relatório de atividade por números entrantes. Então, nesse caso, esse cliente ele tem 2 números de entrada que ele portou para o sistema. No período aqui de uma semana, ele teve 85 chamadas de entrada, a total, né, em um número, e 37 no outro. E aí, em um dos números, ele teve 85 chamadas entrantes,
no outro 17. Num primeiro número não teve nenhuma chamada de saída, provavelmente porque todas as ligações dele estão direcionadas para sair de um único número. E teve 20 chamadas e saídas no segundo número, tá? A flexibilidade que tem o sistema GoToConnect permite que você possa, em cada ramal, dizer qual vai ser o número de saída dele. Então, vamos supor que eu tenha uma matriz aqui em São Paulo e uma filial em Campinas. E eu tenho os ramais, alguns ramais aqui e outros lá. Eu quero, obviamente, que o pessoal, quando ligue lá de Campinas, bine lá, né, apareça para o cliente lá que ele está chamando, o número de Campinas. Você consegue fazer essa divisão aí dentro do sistema GoToConnect também, de uma forma muito simples aí. Basta apontar em qual ramal, qual que vai ser o número de saída daquele usuário. E aí, como tem no relatório de usuários, aqui no relatório de números tronco, né, relatório de chamadas entrantes e saintes, aqui é um relatório como se a gente tivesse clicado em um dos números, ele mostra aqui a origem do número, para qual número meu tronco ligou, está aqui, ó, todos eles começam com 4825, e mostra dia, horário, que dia, que minuto que começou, quando terminou, qual a duração das chamadas e a gravação dessa chamada também. E um relatório também, que eu diria que é um dos mais importantes também aí, que é o relatório de atividades do chamador, né? Aqui a gente consegue unir dois tipos de ligações. As ligações entrantes, que mais me ligaram. Então, nós temos aqui o número das pessoas que mais me ligaram e o número das pessoas que os meus clientes internos mais ligaram. Então, ele compila num único relatório quais foram os números mais chamados e os números que mais me chamaram, ok? Com isso, eu consigo ter uma ideia aqui se eu estou tendo problema com algum cliente, por que esse meu cliente ele está ligando tanto para cá, deve haver algum problema, tá? Porque o cliente bom é aquele que ele está... não liga mais para você, né? Você fez um bom trabalho e foi lá, executou, implementou a solução toda e depois de implementar a solução implementada, não tem por que ele estar ligando para você, a não ser que ele venha fazer uma nova compra, tá? Então a gente consegue identificar aqui na empresa se a quantidade de chamadas, de ligações que nós estamos tendo, se nós estamos tendo problema com algum cliente, tá? E também conseguimos ouvir cada uma dessas ligações aí, o supervisor consegue acompanhar e tratar isso diretamente, evitando aí que as informações importantes, relevantes, não cheguem na diretoria da empresa, ok? Aqui nós temos alguns dos clientes globais da LogMeIn, através da solução GoToConnect. E nós temos empresas de todos os segmentos diversos, né? Desde varejo, alimentação, empresas de logística, empresas de software, empresas de segurança, tecnologia, de uma forma geral. Isso ao redor do mundo. E aqui no Brasil, alguns dos nossos principais clientes, como a Associação Paulista de Supermercados, o site Vagas de Empregos, né? A rede de varejo aqui de alimentação Fifties e o grupo MSC e também a Microsoft, que é parceira nossa na solução GoToConnect. Lucimara perguntou se a cobrança é em reais, em dólar. 100% em reais, tá, Lucimara? Não tem nenhum tipo de ajuste ou adequação aí em razão da moeda, tá ok? Falando um pouco mais sobre o que os nossos clientes falam do serviço GoToConnect ao redor do mundo aí, né? Nós trouxemos aqui um slide direto da consultoria Gartner, isso está no site da consultoria Gartner, é de domínio público ali, onde nós selecionamos 3 grandes empresas no mundo, conhecida pela maioria das empresas, se não são as 3, são 2 pelo menos, que é a Microsoft e a LogMeIn, e o Cisco também, são 3 grandes, são os 3 maiores players hoje do mercado de comunicação unificada,
comunicação em nuvem. Eu trouxe esse slide justamente para demonstrar por que os clientes recomendam a LogMeIn, né? Quais são os fatores, né? Primeiro, em capacidade de produto, né? Então, a LogMeIn ela tem uma nota melhor do que os seus concorrentes, onde 100% do pessoal recomenda, né? Todo mundo que utiliza, quem fez essa pesquisa são clientes que utilizam as plataformas, 100% deles recomendam a solução LogMeIn para outras empresas, tá? Na parte de telefonia, dá um show também, parte de mobilidade também, conferência, autoaprovisionamento do cliente, isso é muito importante. Se você utiliza telefone IP na empresa, você sabe do que eu estou falando. O autoaprovisionamento, o fato de você não ter que ir lá, ficar mexendo nos botões de configurar equipamento ou acessar isso remotamente, você ganha um tempo gigante. Basta clicar um botão nos aparelhos homologados pela LogMeIn e ele já traz todas as configurações da nuvem daquele usuário. Tá? É muito simples e também damos um show aí em instalação e integração, tá ok? E aqui o slide também só da LogMeIn, né? Só do produto GoToConnect, trazendo aí, dentro das pessoas avaliadas, 90% delas, né, classificam o produto como produto 5 estrelas, tá? Os melhores tópicos aí, nível de suporte, capacidade de produto 4.7, avaliação e contratação, também muito bem avaliados pelos nossos clientes. Aqui alguns clientes nossos, que depois eu posso passar referências para vocês também, e vários outros também. O Wagner Malzone, da Malzone Corretora, e o Eduardo Pilege, da Pilege Corretora. Duas corretoras aqui, porque nós somos bastante importantes ali no ramo, no segmento de corretoras de seguros. Temos aí vários clientes nesse segmento, né? Começamos meio que sem querer, e um foi indicando o outro, foi indicando. Quando veio a pandemia, esses dois caras aqui estavam tranquilos em relação ao tipo de ferramenta que eles tinham para os seus clientes internos, e continuaram vendendo ali, normalmente trabalhando em home office, tá? Porque eles já estavam preparados para isso. E a Rede Telecom também tem um portal de chamado, de abertura de chamados, segunda via de fatura, consultoria de telefonia em geral, tudo isso dentro do nosso portal do cliente, tá? Você consegue abrir um chamado e ser atendido aí em até 4 horas úteis aí, normalmente, tá? Vamos falar um pouco agora sobre o painel do administrador, tá? A gente vai entrar aqui ao vivo aqui no painel do administrador, na LogMeIn, dentro do nosso PABX, para vocês verificarem qual que é a facilidade, mostrar para vocês a facilidade de você fazer a gestão, a administração do PABX em nuvem, tá? Você de verdade não precisa ter nenhum conhecimento técnico de TI, de informática, para poder fazer o gerenciamento da sua telefonia. É isso que a LogMeIn traz aí para os clientes, né? A flexibilidade, a facilidade e a qualidade do seu serviço. Vou entrar aqui no nosso PABX. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui do lado esquerdo, nós temos aqui vários menus, né? Onde cada um deles tem alguns outros submenus, mas aqui nós temos acesso a todas as 108 ferramentas da plataforma, tá? Aqui que a gente vai começar a falar um pouco sobre aqueles recursos que eu falei para vocês que eu ia mostrar, tá? Então, primeira coisa que vou mostrar para vocês. Programações. Como que eu consigo manter a privacidade dos meus colaboradores, fazendo com que a minha empresa tenha um atendimento no horário comercial e tenha um outro atendimento no horário não comercial, quando a empresa está fechada, tá? Então, nós temos aqui vários horários de atendimento ali, né? A gente consegue criar
um horário de atendimento baseado por dia e hora da semana, quando começa o meu funcionamento da empresa. Então, das 8 até as 18 horas, ok? Vou ter um tipo de atendimento que eu classifiquei como, eu nomeei, na verdade, como horário comercial, tá? E o sistema vai entender que tudo aquilo que não tiver dentro desse horário, a empresa está fechada, e vai direcionar para um outro tipo de atendimento, ok? Então tá aqui, ó, a gente nomeei ele como horário comercial, vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso, tá? A gente vai utilizar isso mais para frente. Posso criar grupos de chamadas. Então vamos supor que eu tenha um grupo de vendas. A facilidade de se criar um grupo é adicionar aqui um grupo de chamadas, né? Eu vou criar um grupo chamado com ramal 4001. Opa, já existe esse ramal. 4002. Vou criar aqui um grupo chamado, já que existe um de vendas webinário, criar um grupo chamado suporte webinário. Criei o número do ramal, coloquei o nome desse grupo, tá? Ah, por que que eu criei, Daniel, um número de ramal para um grupo, né? Porque o sistema todo ele funciona com base na solução com números de ramais, tá? Na hora de fazer a distribuição da chamada, é mais fácil dessa forma, ok? Então, nós criamos um ramal, que é um grupo, na verdade, de atendimento, chamado suporte webinário. E eu vou adicionar aqui os membros desse grupo. Então, eu vou colocar aqui o Daniel, vou colocar a Patrícia, vou colocar o Luiz e vou colocar a Neluma, por exemplo. Posso colocar também um número externo de telefone. Como assim, Daniel? Posso colocar um número externo? Simples. Quando eu direcionar a chamada para esse grupo de suporte, o meu número de telefone celular também vai chamar. Então, ele vai tocar. Uma das especificações do grupo é que todos os membros do grupo vão tocar simultaneamente quando eu direcionar uma chamada para esse grupo chamado suporte. Ok? Então, eu vou direcionar. Entrou uma ligação, meu cliente ouviu lá a minha gravação de atendimento, escolheu a opção suporte. Eu vou direcionar isso para esse grupo de atendimento. Ele vai tocar simultaneamente em todos os telefones, inclusive na minha linha de celular. Ok? Aí aqui a gente tem outras funções, se o grupo tem correio de voz, para qual e-mail que eu mando, eu posso mandar para o e-mail do supervisor, por exemplo, posso não ter correio de voz nesse grupo, enfim, gravar ou não gravar as ligações desse grupo, tudo isso é personalizado dentro da plataforma. Opa, vamos salvar aqui. Salvei o grupo e agora nós vamos criar uma fila de atendimento, que é outro recurso que eu prometi mostrar para vocês. Eu vou criar uma fila de atendimento. A diferença entre fila e grupo, qual que é, Daniel? É o seguinte, o grupo ele vai tocar simultaneamente em todas as pessoas, os membros do grupo, e a fila não. A fila eu vou adicionar os membros do grupo, os membros da fila, né, perdão. Eu vou criar aqui uma fila chamada 4003. Eu vou criar uma fila de vendas. Salvo essa fila e venho aqui e adiciono os membros nessa fila de vendas. Então ele me traz aqui todo mundo que está conectado na empresa. Ele me traz também uma função muito legal. Ele me traz se o meu usuário, por exemplo, aqui a Michelle, por exemplo, se ela está conectada através do ramal no celular dela, tá aqui, ó, mobile app, ok? Ou através do aplicativo no computador dela, que é o Web Client. Então eu posso adicionar a Michelle tanto para ela atender a ligação da fila pelo aplicativo do celular dela ou pelo notebook dela, tá?
Daniel, eu posso adicionar só pelo celular? Pode. Posso adicionar só o telefone fixo? Pode também, tá? Então, eu vou adicionar aqui, por exemplo, o Luiz pelo celular. Eu vou adicionar a Michele pelo celular e pelo notebook. E vou adicionar o Odmar pelo celular e pelo notebook. Iniciei a sessão desses usuários na minha fila. Então, eu tenho 3 pessoas na fila conectadas aqui. E aí a gente tem outras configurações de fila, né? Eu posso, enquanto o usuário ele está aguardando ser atendido, ele pode estar ouvindo uma propaganda da sua empresa, ele pode estar ouvindo uma música da sua empresa. Eu posso dizer para o usuário de quanto em quanto tempo, qual o tempo médio de atendimento para a chamada, da ligação dele. Eu posso dizer para ele qual que é a posição da fila que ele está e o tempo que ele vai demorar para ser atendido, ok? E tenho configurações também do agente. Eu posso informar para o agente seria o usuário, né? O seu colaborador interno. Antes de a ligação vir para ele, o sistema pode dizer para ele quanto tempo esse cliente ficou aguardando na fila, em qual fila que ele entrou, porque você pode ter um atendente atendendo em diversas filas diferentes e ligações de filas diferentes está entrando para esse mesmo atendente, tá? Enfim, tem várias funções aqui de agente e de chamador aqui também, tá? Da pessoa que está ligando para você. Está criado a fila. Simples. Outra coisa que nós vamos fazer aqui é bloquear, né, ou liberar, mostrar para vocês alguns números de telefones. Por exemplo, eu tenho um telefone que me liga e é spam. O tempo todo incomoda a minha empresa o tempo todo. A gente vem aqui e cadastra o número. Cadastrei ele como spam. Esse número que incomodava a gente não vai incomodar mais, porque o sistema tem uma regra. Toda vez que esse número me ligar, ele vai desligar automaticamente, não vai passar nem pela minha URA, nem pelo meu atendimento automático, ok? E também temos aqui um outro número que você pode cadastrar. Quando ligar para a gente, significa que é suporte, enviar direto aqui para a nossa gerente ali do suporte, a Michele Ribeiro. Ok? Então, você consegue criar filtros e bloqueios automáticos. Eu quero que a minha família, minha esposa, meus filhos, quando liguem para mim, não passem pelo atendimento, caia direto no meu ramal, sem problema nenhum. Quero fazer isso com um cliente específico, também pode. Tá? Ou quero fazer isso com um cliente específico, que ao invés de tocar direto no ramal, ele tenha um atendimento diferenciado. Então, o atendimento virtual dele vai chamar ele pelo nome. Né? É possível fazer isso? Sim. Então, vamos supor que a Rede Telecom ligou para a sua empresa e você colocou lá para ter um atendimento especial. Então, toda vez que eu ligar do meu telefone que você cadastrou, seja o fixo ou o meu celular, eu ligar para a sua empresa, em vez de ele atender, você ligou para a XPTO, Telecom, por exemplo, você pode atender: olá, Rede Telecom, seja bem-vindo à empresa tal. Né? Então, você identifica o número de entrada e faz uma abordagem diferenciada com o seu cliente. Tá? Outra coisa que nós vamos fazer agora é mostrar para vocês como montar um fluxo de atendimento, né? Como que a gente consegue montar um fluxo de atendimento simples para sua empresa, tá? Para você dar verdadeiro show de atendimento aí na sua empresa. Vou começar um do zero aqui. Aliás, antes disso, vou mostrar o nosso fluxo de atendimento para vocês. Como que ele foi montado. Vocês vão ter uma ideia de como que é esse fluxo. Como que é esse fluxo de atendimentos. Vocês podem achar que demoramos horas para montar esse fluxo, e vocês vão ver que não teve, por alguns minutos ali, que o fluxo de atendimento foi montado. Mas esse fluxo ele foi determinado dessa forma para que vocês possam, o nosso cliente possa ter melhor experiência com a gente aqui, tá?
eu só mostrar ele na íntegra aqui, eu vou diminuir a tela um pouco. Então, aqui vocês têm o nosso fluxo de atendimento. Ok? O que ele faz basicamente? Vamos lá. A ligação ela entra por aqui nesse botão iniciar. O sistema checa qual é o meu horário de funcionamento. Lembra do horário de funcionamento que a gente criou ali? Então, das 8 às 18, ele vai checar se a empresa está aberta. Se a empresa estiver aberta, ele vai seguir esse fluxo aqui, ó. Para o meu atendimento automático, que já está gravado aqui, ele vai aguardar 4 segundos a pessoa digitar a opção dela, que pode ser a opção 1, suporte, 2, vendas e 3, atendimento. Se ele digitar 1, que é suporte, vem para esse lado. 2, vem para cá. 3, vem aqui, na área de atendimento. Se ao esgotar o tempo ele não digitou nada, o sistema vai voltar ele para novamente falar o atendimento com as opções desejadas, tá? E se for inválido, ele vai... Opa, deixa eu ver onde ele vai estar indo esse aqui. Ele vai para a área de vendas ali, tá? Então, se for algum ramal inválido, diferente de 1, 2 ou 3, ele vem para a fila de vendas também. E aí nós criamos 3 filas de atendimento. A primeira fila de atendimento é suporte. Segunda, vendas. Opção 3, atendimento. Na fila de suporte, nós temos as pessoas direcionadas ali para a nossa fila. Depois de 180 minutos, ele houve uma gravação da Rebeca, que é nossa atendente virtual. Nós criamos uma atendente virtual para interagir com o cliente. Depois de 3 minutos sem ser atendido pelo suporte, a Rebeca entra em ação, dando uma opção para o cliente. Ou ele continua aguardando na fila, e aí ele digita a opção 0, e aí ele digitando, ele volta para a fila novamente. Ou ele aguarda para deixar um recado para a gente, ou ele desliga e manda um e-mail para o nosso suporte. E a Rebeca fala qual que é o nosso e-mail do suporte, ok? Na opção de vendas, ele não tem essa opção da Rebeca, porque a minha fila de vendas tem aqui 10 minutos, tá? A gente coloca um valor bem alto para que o cliente não saia da fila ali mesmo, né? Se todos os meus vendedores estiverem ocupados, né? Na fila de atendimento, a mesma questão da Rebeca ali, né? Ela entra em ação depois de 3 minutos para poder dar mais opções para o cliente, para ele não ficar aguardando. Importante falar que o nosso tempo médio de atendimento é cerca de 18 segundos, ok? Vamos lá. A gente tem aqui uma ideia do que a gente vai montar, e a gente vai montar isso em apenas 3 minutos. Vocês vão gostar de ver como que a gente faz isso aqui. Então, vamos lá. Plano de descagem do webinário. Mesma coisa aqui. A gente cria um plano de descagem com o número de ramal, para a gente utilizar ele depois, e nomeamos ele, tá? Como ele é um plano de descagem novo, ele vai me dar algumas opções de criar esse plano. Ou pegar um dos modelos já existentes, ou queria começar com um vazio, tá? Então ele traz já 5 opções, ideias de você montar um fluxo de atendimento. Do meu lado esquerdo, nós temos todas as opções aqui de recursos do sistema, o botão iniciar, que é para onde a ligação entra, e a gente começa tudo com o horário de atendimento da sua empresa. Eu venho aqui, escolho o meu horário comercial e ligo os botões de conexão. Então, já determinei o horário que a empresa vai tocar, que vai atender. Eu vou selecionar um atendente virtual e vou escolher qual que é a gravação. E vou escolher o tempo que ele vai aguardar o cliente digitar a opção. Vamos supor que eu tenha 4 opções aqui. 1, 2, 3,
4 opções, ok? Configuro aqui já também. Posso permitir descagem direta para o meu ramal, se o meu cliente sabe o número do meu ramal, ele não precisa aguardar ou seguir um fluxo, ele pode discar o ramal e já ir direto para a pessoa que ele quer falar. Ao esgotar o tempo, eu vou fazer para ele, de novo, tocar a mensagem de atendimento. Se for inválido, a gente vai, por exemplo, criar aqui um recurso novo, aqui simples. Vamos supor, se for inválido, ele vai dizer opção inválida e... Olha só, se for inválido, ele vai dizer que a opção foi inválida e vai retornar aqui depois para a mensagem novamente do atendente virtual. E aí eu vou começar a fazer o meu fluxo de atendimento. O importante que eu coloco esses recursos de alterar o identificador de chamada é para que você possa, nos relatórios também, identificar em qual fila que o meu cliente entrou, tá? Então eu consigo ter um volume lá nos relatórios de qual fila que ele está entrando. Então, vou colocar a opção 1 aqui, suporte, 2 vendas, 3 financeiro e 4 logística, por exemplo. E faço as minhas conexões. O outro ponto que nós vamos fazer aqui é a questão de, agora, direcionar. Nós criamos filas e criamos grupos. Vamos lá, vamos ver qual que... A fila e o grupo. Aqui vou mostrar para vocês a diferença de uma fila ou de grupo. O grupo eu falei para vocês que ele toca simultaneamente todos os ramais dos membros do grupo, ok? Então, eu tenho aqui um grupo e determino quanto tempo que vai tocar simultaneamente. Então, eu vou dizer que vai tocar 30 segundos e o primeiro que pegar aquela ligação, ele assume a ligação ali com o seu cliente, tá? Aqui em vendas, eu vou colocar fila, só para direcionar, tá? Só para diferenciar um de outro, tá? A fila funciona da seguinte forma. Vamos supor que eu tenha 3 pessoas na minha fila, como membros do grupo, membros da fila, perdão, e os 3 estão desocupados ali, estão fora de atendimento. Quando entra a primeira ligação, ele vai cair para a pessoa 1. Quando entra a segunda, pode cair para a pessoa 2 e a terceira na pessoa 3 e assim sucessivamente, tá? O que acontece? Eu tenho várias formas de programar isso. Eu posso programar que a distribuição vai ser circular, como é dessa forma. Eu posso programar que a circulação vai ser aleatória. Posso definir prioridades. Então, eu posso dizer que o atendente 1, o meu usuário 1, por exemplo, ele vai atender 2 ou 3 vezes mais ligações que os outros, tá? É possível programar isso também. Criar prioridades para o pessoal de vendas ali ou nas filas, tá ok? Aqui eu vou criar uma descagem simples de ramal. Vamos supor que o financeiro é uma pessoa só. Então eu vou colocar ali a Patrícia e vai tocar no ramal dela 25 segundos, ok? E na logística também vai cair ali uma pessoa só também, por exemplo, ok? Então, vocês já perceberam que é só clicar e arrastar o recurso correto aqui para que você possa ir criando o seu plano de atendimento, ok? E basicamente eu finalizo sempre oriento os clientes a finalizar com um recado de caixa postal, onde eu direciono, seja num grupo ou seja numa fila, eu direciono para quem que eu vou mandar esse recado. Eu coloquei o Daniel ali. Então, se ninguém atender no grupo de suporte, ele vai cair na caixa postal do Daniel para a pessoa deixar um recado. E aí vem uma gravação, deixa seu nome, telefone e recado.
que retornaremos assim que possível, tá? Você pode criar inúmeras outras opções. Então, vamos pegar o caso do financeiro. Se a Patrícia ali não atendeu, eu posso ir criando vários outros fluxos e ligando tudo isso, inclusive para um número externo. Ok? Então, vamos lá. Patrícia não atendeu por 25 segundos. Eu vou pedir para tocar no Odmar. Odmar não atendeu. Vou pedir para tocar na Michele. Michele não atendeu. Pedir para tocar na Neluma. E, se ninguém atender, vai tocar no meu número de celular. E se eu não atender no número de celular, o que eu faço? Aí eu posso voltar ao fluxo novamente, tudo de novo. Tá? É isso que eu falo quando vocês não vão perder mais ligações de hipótese nenhuma. Uma, porque você tem os relatórios na mão, você sabe quem te ligou, quais foram as ligações que foram atendidas, as que não foram atendidas. Você tem identificação também nos relatórios em qual fila que o cliente selecionou, que ele quis entrar. E você tem também a possibilidade de deixar essa ligação sempre em toque em vários departamentos diferentes, em várias situações diferentes. Tá? E para finalizar, a gente colocou o atendimento em horário comercial. Quando a empresa estiver fechada, eu posso, ou em feriados, eu posso selecionar aqui o outro atendimento, dizendo que meu horário de atendimento é das 8 às 18, de segunda a sexta, tal, e direcionar isso para uma caixa postal e assim por diante. Tá ok? Sem opções, obviamente, porque ele não teria opção. Eu só digo na mensagem, na hora que eu fizer a gravação, que ele vai ser direcionado para deixar um recado, se ele quiser, e redireciona esse recado para o ramal que eu quiser também. Bom, pessoal, é isso aqui, o fluxo de atendimento. Você viu que a gente montou isso de uma forma muito rápida. É óbvio que para montar um fluxo de atendimento da sua empresa, com o perfil da sua empresa, vai ter que parar, pensar, né, desenvolver isso, rabiscar algumas opções aqui, e aí sim montar o fluxo de atendimento. Mas, como eu disse, qualquer um pode montar isso aqui. Não precisa ter nenhum conhecimento técnico de PABX, de informática, tecnologia, nada para montar um fluxo de atendimento no sistema LogMeIn. É por isso, né, entre várias outras coisas, que o sistema LogMeIn é considerado um dos melhores sistemas do mundo e os clientes recomendam 100% do produto aí, ok? E para a gente finalizar, eu vou mostrar para vocês a interface do usuário, que é o softphone, né? Então eu vou mostrar ele para vocês aqui no computador. Eu já tenho ele aberto aqui, o meu ramal, por exemplo. Do meu lado esquerdo aqui, vocês têm as opções de chamada. Quero fazer uma chamada, eu clico no ícone telefone. Aqui eu tenho toda a minha agenda. Então, tanto interna dos usuários aqui como externa. Para eu chamar um número, se eu quiser fazer uma pesquisa aqui, Michele, por exemplo, ele vai me trazer por ordem de relevância do que ele localizou, ok? Os nomes todos, ok? Eu sei que a Michele aqui, por exemplo, ela está com o LEDzinho dela verde, e já a Neluma está com o LED dela aqui vermelho. Significa o quê? Que a Neluma agora está em atendimento. Então, se eu tivesse que falar com a Neluma, eu já não faria uma ligação agora, porque eu sei que ela está em atendimento, mas eu posso ligar para a Michelle. Basta selecionar o nome dela e clicar no botão ligar. O legal disso aqui é que ele não vai sair da sua tela nunca. Então, eu posso estar numa ligação com alguém. A gente está fazendo a chamada ali para a Michelle, por exemplo. Aqui ele mostra que está em chamada em andamento. E aqui todos os recursos que eu tenho aqui. Transferência de chamadas, adicionar chamadas. Olá, Michele, bom dia. Você está no nosso webinário aqui ao vivo, tá bom? E então tem aqui as transferências de chamada
colocar em espera ou adicionar outras chamadas, tá? Liguei para um banco, por exemplo, e quero digitar meu CPF. Basta clicar no teclado e digitar o seu CPF aqui, por exemplo, ou as opções. Okay? Obrigado, Michele, pela participação. Então, assim, é muito simples você utilizar. Esse softphone, ele está para Windows e para Mac também. Aqui do nosso lado esquerdo também nós temos o meu histórico de conversas, com quem eu conversei, minhas últimas 30 chamadas. Eu tenho os meus favoritos aqui também, ok? E ele me mostra também, deixa eu dar uma limpada aqui, né? Tem os meus favoritos aqui. Ele me mostra os LEDs verdes aqui, ó, para quem eu posso chamar. E os outros recursos que nós temos também é o chat interno. Nós temos um chat interno da plataforma, então eu posso me comunicar, utilizar o GoToConnect, uma plataforma de comunicação interna da empresa, tá? Basta selecionar aqui o contato, por exemplo. Quero mandar uma mensagem novamente ali para a Michele. Bom dia, a Michele vai receber. Se ela estiver desconectada, vai automaticamente, quando ela se conectar na plataforma, ela vai receber essa mensagem. Então, ele trabalha no modo offline também, ok? E todo o histórico de chamadas que eu tive ontem, por exemplo, anteontem, por data que eu já tive com a Michele, tanto em conversas como em chat, conversas e ligações como em chat. Posso fazer ligações também, o outro recurso é a videoconferência, então eu posso selecionar no contato, clicar no botão ligar ou fazer uma videoconferência com ela automaticamente, tá? Apenas um clique, faz uma videoconferência. Aqui, por onde nós fazemos as videoconferências, tá? Então você tem participar de reunião, vai iniciar uma nova reunião, nesse caso ele não vai, né? Porque nós já estamos numa reunião. Mas eu tenho aqui do meu lado esquerdo as minhas salas de reuniões. Eu posso criar uma reunião, posso participar de uma reunião se eu já tiver o código dessa reunião de outro usuário. Eu posso criar salas permanentes de reunião. Então, a gente cria salas permanentes de reunião para quando a gente tem aquela reunião recorrente ali sempre, e já tem o link pronto, já está preparada a sala, só que a reunião só começa quando o anfitrião, né, quando o organizador iniciar, estiver presente na sala, tá? Você pode também selecionar outros co-organizadores, tá? Nós temos um cliente, por exemplo, que ele, por estar trabalhando em home office, ele precisa estar conectado o tempo todo com o pessoal. Eles têm uma sala de 24, quase que 24 horas por dia ali, conectadas, e as pessoas vão entrando na sala e trocando ideia ali, falando sobre trabalho ali o tempo todo ali, ao vivo ali, tá? E as gravações. As minhas gravações em nuvem estão todas aqui, ok? Tudo isso dentro da plataforma. Aí nós temos os meus recados, temos aqui a agenda telefônica e o meu histórico de atividades, onde tem 4 opções. Eu posso ver tudo o que eu já fiz, se eu tive alguma ligação perdida, no caso, com um clique eu retorno essa ligação, ou envio uma mensagem, tá? Eu tenho o meu histórico de atividades só das minhas chamadas recebidas, feitas e perdidas, só do meu correio de voz ou só do chat interno, ok? Aqui embaixo nós temos as configurações. O sistema ele tem a opção, por exemplo, de você iniciar o sistema quando você ligar o computador, para não correr o risco de o usuário ligou o computador e não se conectou, então ele já liga automaticamente também. Pode conectar o seu calendário de preferência, Office 365 ou Google, tá ok? No caso meu, ele está conectado direto com o Office 365,
Então, eu tenho um plugin dentro do Office que eu consigo agendar uma videoconferência de lá, pelo Office, e automaticamente ele já integra aqui dentro da minha plataforma. E vice-versa, tá? Tudo que eu agendar aqui na plataforma, no Softphone, ele já vai aparecer no meu Office 365 também, ok? E a função, o último aqui, a função do Siga-me. Eu falei para vocês que dá para você direcionar para o usuário. O próprio usuário pode fazer isso, ou você pode fazer isso lá pela outra plataforma de configuração do sistema todo, tá? Então vamos supor que eu entrei eu vou entrar de férias e o meu ramal, que é o 3550, não quero que toque mais para mim. Eu vou adicionar uma etapa aqui, eu quero que ele toque agora lá para o Odmar. Perfeito? Tenho várias formas de fazer isso. Eu posso fazer dessa forma aqui que eu fiz, que ele vai tocar simultaneamente no meu ramal e no ramal do Odmar, e aí eu coloco o meu ramal lá no meu Softphone como não perturbe, então ele só vai tocar no ramal do Odmar. Eu posso excluir o meu ramal aqui e deixar direto para o ramal do Odmar, ok? Ou posso direcionar, se não for férias, por exemplo, se vamos supor que o Odmar ali é o meu secretário ali, né? Então, vamos dizer que se eu não atender, depois de 20 segundos, que é o recurso padrão do sistema, a ligação vai tocar no ramal do Odmar. E eu posso fazer isso também com a minha linha de celular. Então, eu direciono aqui para o meu número de celular. E aí, antes do Odmar, eu quero que toque na minha linha de celular. Então, ele vai tocar no meu Softphone, no celular, no computador, simultaneamente, e vai tocar depois, se não me localizar, se eu não atender, vai tocar na minha linha de celular. Ok? E aí o usuário pode adicionar quantas etapas ele quiser ali também. Ok? Então, o Softphone é simples de utilizar. Ele é grande, né? Você consegue, isso que é legal. Conheço alguns softphones de mercado que geralmente ele é pequenininho, você mal consegue ver ali e tem que digitar pelo mouse, enfim, é complicado, tá? Voltando aqui, finalizando a nossa apresentação, a gente tem uma oferta especial para quem ficou com a gente até o final. Toda a implantação do sistema não tem custo nenhum. Nós estamos isentando a implantação do seu projeto todo, seja ele uma implantação de um ramal, como de dezenas, centenas de ramais. Gravação da URA gratuita também, esse atendimento, né? Você ligou para a empresa tal, digite 1, 2, 3 ali, toda essa gravação é feita gratuitamente, então se você não tem, não se preocupe, a gente vai fazer isso para você. O plano de descagem nós podemos fazer para você ou com você também, se você quiser aprender ali também como faz e depois dar continuar dando atendimento, né? Mudando quando você quiser. O nosso suporte aqui, o nosso portal de atendimento para você abrir chamada e ser atendido até 4 horas. E uma parceria com a LogMeIn, nós conseguimos 2 meses de isenção. Então, o cliente fechando com a gente agora em janeiro, só vai pagar em abril a primeira fatura. Tá? Vocês podem ter essas informações e vão ter essas informações nesse site aqui. Estou colocando aqui para vocês o site, para vocês verem mais recursos, né? Mais não, né? Mas os recursos que a gente falou aqui e também tirar dúvidas ali, que ele tem bastante informação sobre o sistema e também da condição aqui que eu estou passando para vocês com os 2 meses de isenção, tá ok? Vou deixar com vocês também o meu telefone aqui, celular, WhatsApp também. Precisando só falar comigo aqui, eu direciono vocês, fazemos ali
um projeto legal, tá? Não vou falar de preço ali no site tem alguns preços, mas em cima daquele preço você vai ganhar o desconto, então é importante quando você entrar no site, deixa eu só entrar aqui com vocês, vocês vão ver que tem um preço padrão, não é esse o preço, né, que a LogMeIn não nos ouça aqui, né, mas não é esse o preço que nós estamos oferecendo para vocês desse webinário, tá? Então tá aqui, ó, o preço, preenche o formulário, mostra o interesse, que você tem interesse para a gente, e a gente vai conseguir a melhor condição. Cara, se possível, com certeza, vamos fazer essa migração, virar aí e fazer a sua empresa começar a dar um show de atendimento também, e ganhar mobilidade, segurança, qualidade de serviço, você poder atender seus clientes de qualquer lugar, tá? Então tá aqui, ó. Aqui tá válido até 31 de outubro, mas eu prometo que eu vou mudar isso ainda hoje para vocês, tá? Tá válido até final de janeiro aqui essas gratuidades aqui. Implementação grátis, mentoria depois comigo para ver depois que finaliza o projeto todo, implantação, eu pego o cliente ali pela mão, a gente vai passando passo a passo, para tudo certinho, se ficou faltando alguma coisa, se faltou alguma coisa que foi prometida e não foi entregue, tá? A gente vai fazer uma entrega de chaves realmente aí para o cliente. Te acompanha isso, é um diferencial nosso aqui da empresa, da Rede Telecom, tá? Os 2 meses de isenção e direito a treinamento online quando você quiser. Então, virando o cliente LogMeIn, você delegou a pessoa que você fez o treinamento inicial, não está mais na empresa, se quer mudar, enfim, é só agendar com a gente dá o treinamento para vocês gratuitamente o tempo todo. Os treinamentos nossos são todas as terças e quinta-feira, tá? Nós temos treinamentos às terças e quintas sem custo nenhum. O único requisito, obviamente, é ser cliente da Rede Telecom aí, ok? E vai ter acesso à aula gravada também. Então eu agradeço, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, já vou para as perguntas, se alguém quiser abrir o áudio e fazer alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Enquanto eu leio aqui, ver se tem alguma pergunta que eu posso ajudar aqui. Deixa eu beber uma água por enquanto, né? Então, vamos lá. Castro me perguntou se a solução é só para usuários, se tem solução para provedores. Sim, nós temos solução para provedores aí também, tá, Castro? Depois você me passa o contato aqui no privado, eu retorno para você aí também, tá? Um usuário pode ser registrado com mais de um equipamento? Sim, com certeza. Eu não comentei isso, mas o mesmo usuário, o mesmo login, você pode conectar em até 5 dispositivos diferentes. Então, eu posso conectar no meu notebook, no meu desktop, ou no meu notebook da minha casa, ou no meu celular. Se eu tenho 2 celulares, eu posso conectar nos 2. Enfim, em tablet, você pode conectar em até 5 dispositivos. E com isso, você consegue compartilhar o mesmo ramal para para 2 pessoas. Então, vamos supor que eu tenho no meu financeiro, eu tenho 2 pessoas, mas o volume de chamadas é muito pequeno. Daniel, não compensa pagar R$ 70, ou mesmo que você me der um desconto, não compensa eu pagar isso daí e tal. Vale a pena compartilhar? Vale a pena, porque você vai ter 2 pessoas utilizando o mesmo ramal, é óbvio que quando tocar, vai tocar nos 2 simultaneamente, tá? Mas aí alguém pega a ligação e assume aquela ligação, aquele atendimento ali, tá? Outra pergunta. Posso ter fax com a ferramenta? Pode, Luísa, não? Aqui, ó, dentro do editor, tem uma função aqui, ó, que é fax, quer ver? Aqui, ó, detector de fax. Então, vamos supor que o meu usuário
antes de passar lá para a empresa aberta, ou se a empresa estiver fechada mesmo, antes da minha programação, se ele é um detector de fax, eu posso colocar ele aqui, por exemplo. Eu seleciono, cadastro uma máquina aqui, minha de fax aqui de IP, tá? E recebo isso daí de forma digital. Você pode ter um fax virtual também, né? Só cadastrar aqui no sistema, você passa a receber, ele identifica automaticamente, tá? Legal. É isso aí, pessoal. Se ninguém tiver mais dúvidas, mais nenhuma pergunta, eu agradeço aí a presença de todos vocês. Convido vocês a conhecer o sistema Gold Connect. Nós temos aqui testes para poder liberar para vocês fazerem a solução, testar. A solução é tão confiável, tão legal, a empresa é sensacional. Eu trabalho com a LogMeIn aí há 3 anos. Eu posso dizer como empresário que é uma empresa que valoriza os seus colaboradores internos, valoriza os seus parceiros e valoriza principalmente também o seu cliente, tá? Então, nós temos aqui ramais de testes para vocês testarem, utilizarem a plataforma e fiquem à vontade para pedir isso, não tem custo nenhum, é super simples de utilizar, como vocês viram ali, e conto com vocês aí. Qualquer dúvida, meus dados ali estão ali no chat, é só ligar para a gente. Nosso telefone fixo também é 2318-3550, estamos à disposição de vocês, ok? Muito obrigado mais uma vez aí por vocês estarem presentes e até um breve contato aí. Até mais. Tchau, tchau.